Em mais um podcast do CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o Dr. Vilberto Trigueiro, que irá abordar patologias pediátricas na infância. Dr. Vilberto, gostaria que o senhor fizesse a apresentação. Olha, inicialmente eu quero agradecer a você, Cláudio, pelo convite em nome do Conselho Regional de Medicina. E meu nome é Vilberto Trigueiro, sou cirurgião pediátrico, fui professor de técnica operatória da Universidade Federal da Paraíba, professor de cirurgia pediátrica da UFPB, professor da FAMEN também, até o ano 2008, mais ou menos. Tenho um título de especialista na especialidade, mestrado e também chefe do serviço, cirurgia pediátrica do Hospital Universitário, do Hospital AMIP, onde teve muitos residentes. Autor de livro e também fui presidente da Associação Médica da Paraíba, 99 a 2005, né, e vice-presidente da Associação Médica Brasileira também, fundador da Sociedade Paraibana de Cirurgia Pediátrica e na Academia Paraibana de Medicina. Fui secretário, tesoureiro, vice-presidente e atualmente estou como presidente, além de ser acadêmico da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica e da Academia Pernambucana de Medicina. Isso é um breve sumário. Eu lembro, eu fui seu aluno, tive essa honra, entendeu? E pelo contexto, só tenho uma vasta experiência na área de cirurgia pediátrica. Mudou muito a cirurgia ao longo do tempo, desde que o senhor começou a atuar até a presente data? Olha, Cláudio, é uma grande honra ter pediatras como você, aqui em João Pessoa. Pelo AMI passaram mais ou menos uns 170 e poucos residentes de pediatria, na universidade alguns tantos também. E eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno, entendeu, muito capaz como é você. Olha, na década de 70, 80, uma criança que nascesse com uma malformação, tipo uma gastrosquise. O que é gastrosquise? É aquela criança que nasce com o intestino lá de fora. Então isso aí, né, tinha uma mortalidade extremamente alta. Por quê? Não tinha diagnóstico fetal. O diagnóstico era tardio. Muitas vezes o encaminhamento se dava 2, 3 dias depois, com a criança com o intestino lá de fora, do abdômen, e a criança, quando chegava ao hospital, o intestino já estava necrosado. Vinha a infecção ainda por cima. Então, o que é que mudou tanto na cirurgia pediátrica nos últimos 40 anos, mais ou menos? O diagnóstico precoce, principalmente intrauterino, fazendo que haja o planejamento do parto, como será o parto, cesáreo ou vaginal, quando, melhor época, aonde, principalmente em hospitais que disponham de capacitados. Disponham de recursos, cirurgião pediátrico, anestesista, neonatologista, e principalmente UTI neonatal. E outro também ponto importantíssimo foi, além das UTIs, né, foi exatamente a nutrição parenteral. O que é? Essas crianças que nascem, muitas vezes sem poder se alimentar, elas podem ter a alimentação pela veia, tanto de calorias, de proteínas, de hidrato de carbono, de gorduras, né, fornecendo as calorias suficientes para essa criança não perder peso. Pelo contrário, a criança crescer e desenvolver. Então, assim, de um ponto de vista mais amplo, lembrar a quem está nos ouvindo e assistindo a importância desse diagnóstico precoce através de uma ultrassom morfológica. Quando diagnosticado, pensar onde a criança irá nascer, com o maior número de recursos e, de preferência, claro, tendo uma UTI pediátrica para dar todo o suporte e subsídio. Inclusive, a importância e a questão da nutrição parenteral na perspectiva de uma sobrevida de qualidade dessa criança. Dentre as patologias, digamos assim, precoces ou que atinge congênitas, quais são, além da gastrocrise, quais são outras patologias cirúrgicas? Olha, Cláudio, só complementando aí, a grande vantagem da diagnóstico fetal, em que João Pessoa tem excelentes ultrassonografistas, é exatamente a família saber que a criança vai nascer com aquela malformação.
Antigamente era uma surpresa. Década de 80 para trás, 90 também. A criança nasceu com aquela malformação, assim, uma tragédia para todos, difícil. Hoje em dia, já sabendo antes, há uma conscientização da família. A família já está esperando que a criança já vai nascer com aquilo e há um preparo, tanto por parte do obstetra, do pediatra, do neonatologista, do cirurgião, e a criança certamente vai ter um resultado muito bom. Dentre as malformações que podem ser diagnosticadas intraútero, a adenogastosquise, se tem uma falocele, aquela hérnia diafragmática, o que é? Aquela criança que nasce com o intestino dentro do tórax. As crianças que nascem com atresia, assim, com obstrução do intestino, obstruções altas, né? Podemos dizer mais, as tumorações grandes do abdômen, ou extra do abdômen, como seja o teratoma sacrococcígeo, as crianças que nascem unidas, os siameses, né? Em que operamos dois pares, né? E as malformações urinárias, essa daí bastante frequente, em que eu tive uma grande dedicação, não somente a cirurgia do recém-nascido, como também as anomalias urinárias. Uma grande expertise nessa área, né? Principalmente na questão de ectopia, né? Do meato urinário. Aí o diagnóstico intrauterino fica difícil, né? Aí não é possível. Aí é quando nasce. Mas é uma situação também delicada e precisa uma expertise para lidar com essas situações. Sim, dentre as anomalias mais comuns, em que as patologias mais comuns da criança, né? Isso que você quer se referir, né? Nós temos as hérnias inguinais, né? As distopias testiculares. O que é que significa isso? O testículo fora da bolsa, ou o testículo que ficou no canal inguinal, ou dentro do abdômen, ou aquele testículo que ele vai à bolsa escrotal e ascende, chamado testículo retrátil, né? Que, no modo geral, o tratamento é conservador. Você tem as hérnias umbilicais e as hipospádias, né, que você se referiu, aquela criança que nasce com orifício na parte ventral do pênis, que pode estar próximo à glande, no meio do pênis ou mais para baixo ainda, perto da bolsa escrotal, até mais aqui ainda, né? E realmente é grande experiência do médico para tratar. E, Cláudio, e essas tumorações mais superficiais, cistiroglossos, cistobranquiais, né? Mas isso aí é mais ou menos o roteiro, assim, o comum. Mas tudo depende da faixa etária, né? Uma das coisas que o mais comum, popular, é a questão da fimose em crianças. Pois eu até esqueci de dizer. A postectomia é tão frequente, também chamada circuncisão, né? Não há grande diferença entre uma e outra, né? Feito desde os egípcios, 3.000 anos antes de Cristo, em que você tem as indicações, né? Entendeu? Religiosas, indicações médicas, né? Mas é uma grande preocupação da família desde cedo, né? Também, né? Até numa circunstância que o pessoal coloca como fisiológica e a família quer de alguma forma que tenha uma intervenção relativamente precoce. Você disse muito bem, Cláudio, do tempo fisiológico é o seguinte, porque normalmente a criança nasce, todo recém-nascido, praticamente, a não ser crianças que têm hipospádia, que a glândula está descoberta. Mas a criança nasce com a glândula coberta de pele. Todos nós, homens, nascemos assim, praticamente. O que acontece? Para proteger a glândula da urina, já que a criança não tem ainda o controle cefálico da micção. Toda hora está urinando. Então, aquela glândula está protegida pela pele. Então, as indicações cirúrgicas, no modo geral, elas se devem, principalmente no período natal, ou se a criança for... é uma questão religiosa, cultural, né? Ou também naquelas crianças que têm alguns tipos de hidronefrose, possam cursar com infecção de repetição, e como a glande, ele pode ter bactérias que possam ascender pela uretra, levando à infecção, se pode fazer a circuncisão precocemente, se por acaso ele é muito prepulso e não consiga resolver com alguma pomadinha de corticoide, né? Nesse aspecto é interessante que a própria família já está dizendo, olha, eu estou fazendo exercício. É verdade. Não é? Esse exercício, de fato, ele traz algum risco, né? Pois olha, no modo geral,
a glândula fica coberta pela pele até os 2 anos de idade, 2 anos e meio, aí aquilo ali vai descolando naturalmente. De modo que todos os homens que não foram operados de fimose, praticamente tiveram a glândula coberta e a partir de 2 anos e meio, 3 anos, aquilo vai abrir naturalmente. O exercício, que muitas vezes a mãe está puxando, muitas vezes dilacera, né? Fere o prepúcio, aquilo sangra um pouquinho e tudo que fere cicatriza. Quando cicatriza de forma endurecida, levando uma retração. Levando a fibrose ali, o que vai dificultar depois até a resolução por si próprio. Espontânea, né? As outras patologias, uma das coisas que o pessoal fala muito é a questão de apendicite. Ah, meu Deus do céu. E é uma preocupação muito grande dos pais, que nem sempre é um diagnóstico simples. Às vezes necessita uma expertise para pensar nesse diagnóstico. O senhor viu muitas apendicites e de forma variadas, né? Olha, Cláudio, eu acho que nós operamos alguns poucos milhares de apendicites, entendeu? E as apendicites na década de 80, 90, assim, a grande maioria delas já era perfurada. Eu tive até a oportunidade lá no amigo de fazer um trabalho sobre isso aí, um período de pouco tempo, talvez mais 100, 120 apendicites, com 60% de perfurada, geralmente apendicites graves, né? E o diagnóstico naquela época era apenas clínico. E que, na verdade, o diagnóstico da apendicite, um bom exame físico, entendeu? Sabendo palpar a criança com delicadeza, examinando direitinho ao ponto de McBurney, a fossa ilíaca direita, né? O exame de sangue mostrando algum grau de leucocitose. E, nos casos duvidosos, até mais, porque até para diagnóstico diferencial com algumas coisas, principalmente a linfadenite mesentérica, e nas meninas com alguma patologia ovariana, a ultrassonografia realmente é importante. Já tive paciente muitas vezes, doutor, você vai indicar cirurgia sem nenhum exame? Isso aí, entendeu? Eu lembro que mais ou menos há uns 3 anos atrás, eu estava num determinado hospital aqui, operando, né? Aí a família disse para mim, doutor Gilberto, eu queria que o senhor examinasse meu filho. Aí examinei o diagnóstico de apendicite, tanto o exame físico como o leucograma. E a família disse, olha, eu queria que o senhor solicitasse uma tomografia para eu ir fazer em tal local. Eu disse, olha, na verdade é dispensável. Agora, se a senhora quiser fazer esse exame, realmente aí eu não estou mais aqui no hospital para talvez atender o seu filho. Né? Mas a senhora pensa aí direitinho, né? E a família, depois de uns 5 minutos, procurou, olha, então nós confiamos, vamos operar. E aumenta o apendicite até com um pouco já de pus. Até fotografei já na hora lá, mandei mostrar a família, né? E tive a oportunidade várias vezes, lá de plantão lá na Unimédico, muitas vezes chegava. Às vezes a ultrassom pode dar até normal, né? A ultrassom é um exame operador dependente. E eu examinava o paciente com apendicite clássica, né? Entendeu? E muitas vezes a família realmente concordava em operar e realmente o índice de acerto era, entendeu? Era total, né? Entendeu? Depende muito da experiência, né, Cláudio, que está examinando, né? Exato. O cirurgião tem que ter na ponta do dedo o olhar. Eu, inclusive, já peguei situação que a ultrassom era normal e eu reafirmei que deveria ser repetido e o pai questionou a indicação, mas como foi repetido e deu positivo e foi operado. Agora, tem uma situação que, assim, geralmente o pessoal diz que é patologia de adulto, mas a gente vê com uma certa frequência a colelitíase em crianças, né? Tem aumentado ou é impressão minha que sempre teve e talvez não tenha sido diagnosticado? Você disse um ponto muito importante aí, talvez tenha tido, não tenha sido diagnosticado. Com o advento da ultrassonografia, começou a apresentar vários diagnósticos de colelitíase, né? Muitas vezes cálculo único, muitas vezes vários cálculos, né? Geralmente é crianças com anemia hemolítica, se bem que operei várias crianças, inclusive por vídeo, né? E os exames para anemia hemolítica não se confirmavam, né? Então, nós só fazíamos a indicação cirúrgica, né? Hoje em dia, a colestectomia é feita por vídeo, né?
Você opera Sim. de manhã, à noitinha pode até ir embora, porque quanto mais alto, mais rápido você der alta à criança, melhor para a criança, melhor para a família, né? Entendeu? Porque os pais no outro dia já querem trabalhar, né? E a criança está doida para ir para casa, né? Você tem que, quem lida com criança, com cirurgia ou com clínica, né? Nós temos que dar atenção não somente à criança, como também, principalmente, aos pais, né? A família como um todo. Porque os pais ficam também muito apreensivos. Mas, eu até digo que para fazer cirurgia pediátrica você tem que gostar de criança. Uhum. Gostar de criança, ter empatia, tem que saber lidar com os pais muito bem, além do conhecimento teórico da cirurgia, conhecimento, habilidade e também conhecimento de pediatria também, né? A vídeo ela trouxe também um avanço grande para as cirurgias na faixa pediátrica, né? Muito. Com redução das complicações, do tempo cirúrgico e uma abordagem mais fácil, né? Minimamente invasiva, né, Cláudio? Exato. Tem incisãozinha no umbigo, né? Você posiciona a trocata, né? Mais as duas pistas laterais. Cicatriz não tem a recuperação muito rápida, a criança praticamente não tem quase dor pós-operatória, a recuperação intestinal é rápida, né? E de modo a ser à noitinha, eu geralmente não é nem tão precipitada a alta no mesmo dia. Deixava a criança dormir no hospital, por uma questão, a criança pode vomitar à noite. Aí se fosse para casa, podia ser chamado, né? Não custaria nada a criança dormir no hospital. No dia cedo passava e dá alta. Uma coisa que eu sempre fiquei impressionado e participei de algumas cirurgias auxiliando. Rapaz, foi um prazer. Eu sempre, você se destacou na cirurgia. Me diga uma coisa, eu ficava impressionado com a delicadeza do intestino de uma criança até 2 meses de idade, que era tão fino, tão delicado, parecia um papel celofane. E a recuperação, de uma maneira geral, diferente do adulto, em criança é muito mais rápido, né? Cláudio, rapaz, você sabe que a cicatrização da criança é muito rápida. E a recuperação também, porque a criança começa a se movimentar muito precocemente. Uhum. Não é nem que ela esteja andando, né? Começa a movimentar as pernas. Puxa. E aquilo ali, a gente... Entendeu? O cirurgião pediátrico tem que ser extremamente delicado. E eu tive a oportunidade de ajudar cirurgias do Dr. Augusto de Almeida, nosso professor e acadêmico. E ele atuava na faixa pediátrica. Ele era, exatamente, entendeu? Inclusive, foi a primeira traseia de esôfago, foi ele que operou aqui em João Pessoa, em 68, se não me engano, eu era do estudante, né? Até tive a oportunidade de instrumentar, né? Paulo Germano ajudou, né? Com o Zé Romero, né? Cirurgia demorada, mas a criança saiu muito bem. E o Dr. Augusto, apesar de ser grandão, mão grande, mas ele manuseava a criança com muita delicadeza, né? Então, tudo depende da aptidão. A habilidade. Né? Nesse ponto, o senhor falou muito bem, a questão do preparo da família para a cirurgia em criança. É um tema à parte, essa questão da família, né? O envolvimento dela. Cláudio, eu diria o seguinte, que o preparo para uma criança cirúrgica já começa na primeira consulta. Uhum. E quando o pai vem falar com você, ele já procurou saber quem é o médico que vai atender, o pediatra, que realmente é que indica, né? Já tem a confiança, por isso que tem que haver um relacionamento muito grande entre o pediatra e o cirurgião. E você, durante a consulta, você tem que angariar com a confiança não só da criança, se por acaso a criança já for maiorzinha, e também para os pais, procurando explicar todos os prós, todos os pós, todos os contras, né? O pré-operatório, o trans, o pós-operatório, fazendo um relato completo de como se dará. Quase sempre, né, essas crianças, né, a gente já disse que vão para casa no mesmo dia da cirurgia, grande parte delas, né? Uhum. Rapaz, então, agora eu noto que os pais são, de um modo geral, muito ansiosos, muitos, outros mais ou menos, e alguns não demonstram, mas certamente no íntimo tem aquela ansiedade. Os avós, quando vão, ficam sempre por trás, né? Sempre caladinho, né? Mas isso aí a gente procura transmitir sempre confiança, né? Para eles, né? Que informações o senhor gostaria de passar para as famílias, de uma maneira geral, daquelas pessoas que têm, de alguma maneira, a necessidade de procurar algum cirurgião ou realizar algum procedimento
que informes o senhor daria, de uma maneira geral, e a visão, como cirurgião, da cirurgia pediátrica no momento atual? Olha, a cirurgia pediátrica é uma especialidade que cresceu muito, né? Como nós já falamos nas últimas décadas, talvez seja uma das mais que cresceu, juntamente com a pediatria, né? Mas o conhecimento holístico da criança é muito importante. E aqui na João Pessoa nós temos excelentes cirurgiões pediátricos. Uhum. Então, muitas vezes difícil é ser agendada a consulta por parte da família, a chamada regulação, né? Uhum. Perante no SUS. Quando nós atendíamos lá no SUS, 15 anos atrás, eu, César Nóbrega, Paulo Germano, o doente chegava lá, tirava uma ficha para a gente atendia no mesmo dia. Tem esse negócio de agendar a consulta, não. Então, o que acontece? A pessoa marca a consulta, muitas vezes essa consulta é demorada para acontecer, às vezes a família não pode ir no dia, ou alguma coisa, ou o médico falta, não está presente, atrasa mais ainda. Então, isso é uma coisa que sempre retarda o tratamento. Mas eu acho que o ideal é a criança que nasce com um problema já cedo. A criança que nasceu um testículo na região da bolsa escrotal. Uhum. O pediatra é bom ele já indicar a consulta com o cirurgião pediátrico. E adiantando. Já para ir adiantar, porque ele vai marcar a consulta. O ideal é uma cirurgia dessa, caso o testículo desse, ser feita entre 6 meses e 1 ano de idade. Uhum. Mas com 3 meses, mais ou menos, ele já pede para agendar a consulta, porque pode ser lá pelos 5, 6 meses. Aí depois vai pedir os exames, né? Já antecipa tudo isso, né? É muito melhor. Né? Bom, eu só quero agradecer a sua presença aqui, o conhecimento que o senhor acumula nesse tempo de vida e a expertise acabou fazendo o senhor uma referência na pediatria. Agradeço muito e sempre colocaria à disposição, eventualmente, para a sua participação em outro momento. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço estar aqui presente neste momento aqui importante para mim e em poder contribuir um pouco com minha experiência para esclarecer alguns fatos referentes à cirurgia da criança. Muito obrigado. Obrigado.